Voltando para o passado, encontramos criaturas medonhas, como insetos gigantes e dinossauros enormes. Mas estudar o passado não é simplesmente descobrir criaturas impressionantes, mas saber exatamente como foi o passado não tão distante, ou passados um pouco mais remotos ou extremamente remotos. E nesse processo nós podemos investigar o nosso passado, tanto nós como primatas, até nós como animais. E hoje eu trago aqui a pergunta: qual foi o primeiro animal? E quando que ele existiu? Então, vem comigo! Antes de tudo, temos que deixar aqui nosso critério bem claro para saber exatamente o que é um animal e o que não é um animal. E por sorte, os animais têm diversas características que são únicas e compartilhadas apenas por eles. Mas, para simplificar, é possível separar simplesmente duas características que, se você tem, meus parabéns, você é um animal. E essas duas características são... Não esquece de dar like no vídeo, de se inscrever e de apertar o sininho, porque se você é um animal racional, você obviamente se inscreve em canais onde a ciência está sempre em alta. É fácil, é só clicar no botãozinho. Depois dessa interrupção nada conveniente, eu vou contar para você quais são essas duas características que separam os animais de todos os outros seres vivos. Então vamos para a primeira. A primeira característica é ser multicelular. Animais são feitos de várias células, seja menos de 1000 células para alguns vermes, até trilhões e trilhões de células como nós seres humanos. E isso é diferente das bactérias, por exemplo, cada indivíduo sendo feito apenas por uma célula. Mas o problema é que isso não é o suficiente, já que as plantas, os fungos, também são feitos de várias células. Então nós temos que encontrar uma segunda característica que nos diferencia. E a segunda característica é a ausência de uma parede celular nas nossas células. Isso parece muito específico, mas é verdade que tanto as plantas quanto os fungos têm parede celular nas células deles. A parede celular, para fins explicativos aqui, é uma parede que literalmente protege a célula, porque ela costuma ser bem rígida, e além disso, essa parede impede que a célula inche ao ponto de explodir. E nós animais não temos isso. Então, com essas duas características, todos inclusos são os animais. E além disso, geneticamente nós sabemos que os animais são todos interligados em uma enorme família que tem um início. Então, temos que descobrir quem que está nesse início. Bom, chega de explicação, vamos explorar os fósseis e encontrar realmente esse tal de primeiro animal. Um período sensacional em que talvez o primeiro animal tenha existido é o período Cambriano. Ou pelo menos era o que os cientistas achavam na primeira metade do século XX. O período Cambriano acontece de 541 milhões de anos até 485 milhões de anos atrás. É um período bem longo. Naquela época, os animais não haviam habitado na terra firme. Terra firme provavelmente era um deserto e habitava apenas os oceanos. Quer dizer, apenas não, né? A terra é cheia de água. Nos primeiros 40 milhões de anos desse período acontece um momento especial na história da vida, a tal de explosão do Cambriano, que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar antes. É uma explosão em que, do nada em termos geológicos de tempo, a vida explodiu em diversidade. Os artrópodes aumentaram muito na quantidade e diversos outros clados, inclusive os vertebrados, apareceram nesse momento. Só que essa explosão não parece mostrar muito o ancestral dos animais, porque pensa bem, vocês acham que um artrópode super complexo, com olhos complexos e apêndices diversos, seria um ancestral de todos os animais? E ainda mais um vertebrado que também, como a gente pode saber, é altamente complexo. Certamente o ancestral dos animais não está aqui, mas um pouco antes. A explosão do Cambriano, a propósito, é bem complexa e existe a discussão até hoje na comunidade científica do motivo de ela ter acontecido, e não só isso, mas por que exatamente ela não se repetiu de novo. E se você tá com água na boca e quer um dia um vídeo sobre isso, é só mandar lá nos comentários #ExplodeDani e vamos ver se esse vídeo vai à frente. Mas então, que tipos de animais seriam mais simples do que artrópodes ou do que vertebrados? Bom, parece até simples de se pensar.
Os vermes. Os vermes são animais extremamente simples, eles não têm apêndices, alguns deles não têm nem olhos. Então é bem possível que eles sejam esses tais ancestrais que a gente está procurando. E no Cambriano existiam sim vermes, mas nós vamos ter que encontrar um momento em que os vermes não tinham a vida interrompida por artrópodes chatos. E para isso vamos ter que expandir um pouco a nossa escala geológica. Essa aqui é a escala geológica de verdade, que faz com que aquelas três eras tão grandes, o Paleozoico, o Mesozoico e Cenozoico, pareçam bebês comparados a toda a história do mundo. Então, para encontrar essa época misteriosa com os primeiros vermes, nós vamos ter que ir para o período anterior ao Cambriano, o período Edicariano. E poucos sabem, mas houve uma pequena explosão antes dessa explosão do Cambriano durante o Edicariano, que é chamada de explosão de Avalon, em homenagem a um local onde vários fósseis do Edicariano foram encontrados. Então, há 550 milhões de anos atrás, ainda no Edicariano, em plena explosão, surgiram sim os primeiros vermes, pelo menos que a gente saiba no registro fóssil, como o caso da Ilíngia, que era um verme que certamente sabia se locomover, porque o fóssil é da trilha dela. Então, de fato, já existiam animais naquela época. Mas será que dá para simplificar ainda mais os animais? E a resposta, obviamente, é sim. Existem diversos outros animais que surgiram na explosão de Avalon, alguns mais estranhos do que outros, como é o caso da Cárnea, um gênero um pouco estranho, que na verdade os paleontólogos nem sabiam direito o que era. Alguns achavam que aquilo era uma planta, ou talvez uma alga, e alguns outros paleontólogos acreditavam que Cárnea era um fungo marinho. Então, na verdade, teve muita polêmica, e no final das contas o consenso é de que era um animal bem primitivo. Mas é possível ficar ainda mais simples que isso, que é o caso de grupos de animais que existem hoje em dia, os radiados e parazoários. Você conhece os radiados? São as águas-vivas, os corais, e os parazoários atuais são as esponjas marinhas. Nenhum deles tem órgãos sensoriais específicos e, na verdade, as esponjas ainda conseguem ganhar em simplicidade das águas-vivas, porque as esponjas têm células tão independentes umas das outras que, se elas forem completamente trituradas, essas células conseguem se unir em grupinhos e formar novas esponjas. Então dá para perceber a simplicidade. Vê se vai acontecer de, quando você se cortar, as células do seu sangue formarem um segundo você. É basicamente o que acontece com as esponjas. Então, se existe um ancestral comum de todos os animais, aquele primeiro animal da história, ele provavelmente era uma esponja. E os estudos de relógio molecular, que usam a diferença entre DNA de diferentes espécies para concluir quando que surgiu o ancestral comum entre elas, diz que o ancestral comum de todos os animais existiu há aproximadamente 1 bilhão de anos. Ou seja, ainda mais para trás que o Edicariano. E recentemente, em 2021, para vocês verem como esse vídeo foi oportuno, descobriram o animal mais velho no registro fóssil. Perceberam marcas em uma rocha e, depois de identificar um pouco melhor, descobriram que eram marcas de uma esponja. E essa esponja foi datada para 890 milhões de anos atrás. Ainda mais para trás no Éon Proterozoico, que envolve o Edicariano e várias outras eras e períodos que vieram antes. E claro, a verdade é que a falta de fósseis mais para trás no tempo é que os primeiros animais provavelmente eram pouco numerosos e, além disso, deviam ter um corpo mole, ainda mais difícil de fossilizar. Então o encontro de uma esponja há 890 milhões de anos é muito positivo para explicar a origem de todos os animais. Deem uma olhada nos vídeos aqui em cima e eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês neles. Fui!